Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Talk About Wine, onde desta vez vamos falar sobre o património arqueológico do Val do Coa. Para isso temos Thierry Aubry, boa tarde, Boa tarde. que nos vai ajudar aqui a explorar um bocadinho este património, que também é património mundial e que se cruza intimamente por causa do território com o património do Douro. Eu se calhar começava por lhe perguntar, Thierry, quem é e como é que foi aí parar, não é? Que eu acho que é uma curiosidade também. Boa pergunta. Como é que um francês... Eu costumo dizer, ninguém é perfeito. Esse é francês. Pronto, como é que um francês chega em Foscoa? O porquê, mas é um percurso... Não vou contar a minha vida, porque a temática não é nada desta, mas é uma história um bocadinho... É estranho, sim, é estranho. O meu pai é da Borgonha, do Departamento 21, contribuí para algumas dos grandes vinhos da Côte de Beaune nos anos 80, com as vindimas, modestamente. Ou seja, não é o primeiro borgonhês a chegar ao Douro também, não é? Não, há outras, em Portugal também, não é assim, é um clássico. Mas depois disso, decidi estudar a pré-história, estudar o Paleolítico. A melhor escola em França era realmente, nos anos 90, era Bordeaux. Quer dizer que eu passo, não nasci na Borgonha, mas passo assim do vinho da Borgonha para o vinho de Bordeaux, com outras dimensões. Amigos. É só juntar champanhe e pronto. E pronto, só falta o champanhe, sim. Não, mas com outra, eu tive a sorte de conhecer a minha mulher, que é portuguesa, que me convidou para visitar Portugal e para mostrar os sítios arqueológicos. É de Coimbra, e mostrou primeiro a região do centro, a Serra de Sicó, onde comecei a escavar vários sítios em grutas, porque vamos ver que o Paleolítico foi sempre associado às grutas. E, de facto, com o Arco do Coa demonstramos que não é verdade, que o Paleolítico também existia arte paleolítica ao ar livre. Quando em 94 aparecem as primeiras gravuras no Val do Coa, o João Zilhão é designado como responsável do Parque Arqueológico e das investigações do Val do Coa, e, muito logicamente, porque havia tão pouca gente que gostava do Paleolítico, eu também costumo dizer que gostar do Paleolítico fazia parte da lista das doenças raras, quer dizer que havia tão muito pouca gente interessada pelo Paleolítico, e, logicamente, estas poucas pessoas em Portugal vão começar a trabalhar e vamos começar a tentar encontrar os sítios arqueológicos do Paleolítico Superior. Mas, é assim que eles chegam, sim. Antes de 94, 95, sim, que também vamos falar, já se sabia que havia ali qualquer coisa ou também há um deslumbramento vosso sobre o que depois se descobre lá? Não, já se sabia, quer dizer que não sabia no COA, mas desde os anos 80, desde o início dos anos 80, o Nelson Rebenda, que é um arqueólogo da região, vai descobrir o cavalo, que chamamos o cavalo, a gravura do cavalo do Mazoco. Mazoco, que está mesmo a 40 km do Val do Coa. Entre os anos 80, o início dos anos 80 e 90, o início dos anos 90, vão começar a aparecer outras gravuras que, estilisticamente, quer dizer, com a morfologia, com as características morfológicas, com os animais representados, com o estilo da gravura, são atribuídos ao Paleolítico Superior. O que chamamos de Paleolítico Superior? O Paleolítico Superior é o fim do Paleolítico, que vai acabar há cerca de 12 mil anos. Quer dizer, porquê que isto é importante? Porque há 12 mil anos acontece uma mudança climática importante. Quer dizer, que passamos de um clima mais frio, com que chamamos a era glaciar, para o clima quase atual. Quer dizer que temos uma mudança muito brusca do clima e vamos passar, sobretudo, com mudança das sociedades. Quer dizer que a sociedade do Paleolítico vão viver no clima mais frio, mas, sobretudo, são caçadores-recoletores, quer dizer que não vão produzir os alimentos, vão viver da caça e da recoleção. E vamos passar com o Neolítico, um bocadinho mais tarde que 12 mil anos, mas há cerca de 6.500 anos, a sociedade de produtor. O que chamamos o Neolítico ou Paleolítico são estes sociedade de caçadores-recoletores.
E é a construção da barragem que despoleta Sim, quer dizer, o que é que vai acontecer? Que entre a percepção do 81, património, não é? A percepção do exatamente. património. Quer dizer, o que é que vai acontecer? Que entre 81 e 91, as rochas gravadas e encontradas em Portugal, sobretudo em Portugal e em Espanha, são poucas rochas, poucas figuras. Com a descoberta do COA, vamos ter uma amplitude, uma quantidade, uma concentração de arte que vai mudar completamente o nosso paradigma. Quer dizer, que passamos de rochas isoladas, que podia parecer assim, tipo uma exceção na regra da arte ou em gruta, vamos passar realmente a uma concentração de mais de 1000 rochas gravadas. Neste momento temos mais de 1200 rochas gravadas, das quais a metade são paleolíticas e numa extensão de cerca de 17 km. Quer dizer, que passamos de alguns exemplos distribuídos e perdidos no território a realmente uma concentração única no mundo. Quer dizer, que temos a concentração, a quantidade de arte paleolítica ao ar livre única no mundo. 17 km deste Vale do Coa. E ainda se descobre, não é? Ainda descobrimos que durante o ano, acho que toda a gente ouviu falar desta descoberta, de uma das últimas descobertas, não é uma, mas uma que é realmente fora do normal, e que encontramos o Oroque, um grande bovino de 3,5 metros, de facto tem 3,60 metros, falamos sempre de 3,5 metros, um bocadinho mais, que só tem equivalente com as pinturas da Gruta de Lascaux. É neste momento a maior figura paleolítica gravada ao ar livre conhecido no mundo. Isto descobrimos em 2020. 2020, em fevereiro, quer dizer que foi mesmo uma semana, estávamos em escavação quando fomos confinados e que fomos todos para casa. Quer dizer que isto continua a descobrir. Isto eu acho que é realmente o que temos de especial no COA, que, por exemplo, descobrimos no sítio da Penascosa, que é um sítio conhecido desde 1994, onde descobrimos mais 2 rochas em 2018, em dezembro de 2018, quer dizer que neste momento podemos descobrir em prospecção, quer dizer que podemos encontrar rocha gravada em prospecção, mas também podemos encontrar muitas rochas durante as escavações. E isto é fundamental porque um dos argumentos das datações das gravuras foi obtido durante a escavação, porque encontramos uma rocha gravada coberta por sedimento que foi possível datar. Quer dizer, que sabemos que a gravura existiu antes da deposição das camadas. E isto é essencial porque o argumento estilístico funcionou, quer dizer que podemos dizer que estas gravuras estilisticamente são do Paleolítico, mas do ponto de vista arqueológico temos neste momento os argumentos para dizer que tem mais que 20 mil anos. E isto foi demonstrado e foi em escavação em rocha que não se conhecia antes do início das escavações arqueológicas. E o que faz então 94 e 95 para a percepção do património e para aquilo que aconteceu, no fundo? Como é que... O que aconteceu? E é chamado para lá, não é? É chamado para lá na altura quente, diria eu também. Na altura quente, porquê? Porque exatamente uma das dúvidas é mas encontramos gravuras que estão estilisticamente do Paleolítico Superior, mas não se conheciam os sítios, os acampamentos onde as pessoas viveram. Era justificado, quer dizer, que se não encontramos acampamento, então onde estão os artistas? Quer dizer, que os artistas não vão deixar só arte, têm que deixar os sítios. De facto, o nosso papel, a nossa tarefa em 94, quando cheguei nesta equipe, foi encontrar os sítios onde as pessoas viveram. E tivemos a sorte que encontramos alguns sítios onde as pessoas dos acampamentos que estão, onde a arte está associada aos vestígios do cotidiano. É isto que mudou completamente. Quer dizer, que esta arte, que parecia uma arte escondida dentro das grutas, passou a ser uma arte visível e nos territórios das pessoas que viveram no Vale. Quer dizer, que havia uma relação direta entre a arte e os vestígios da vida cotidiana. Quer dizer que isto mudou completamente o paradigma do santuário escondidas no fundo da gruta, passou a uma arte visível e acessível a toda a gente durante o Paleolítico. Quer dizer que isto mudou completamente e, sobretudo, a nossa visão do homem paleolítico mudou completamente com esta arte distribuída no território que ele viveu durante o Paleolítico. Quer dizer, que passamos da monumentalização, não é de um espaço fechado, mas de uma paisagem, realmente. E 95, e 94, como é que foi?
Erva Moira, aí já temos o primeiro contacto, não é, com o mundo do vinho, como é que o vinho também ajudou a proteger ou as sempre. gravuras ajudaram a proteger Claro. o vinho, aqui não sabemos bem. A primeira vez que eu tive conhecimento da descoberta do Coa não foi pela arte, foi pelo vinho. Vi o artigo da revista Sudoeste em Bordeaux, que eu li, é isso que eu tive o meu primeiro conhecimento da descoberta da arte do Coa foi com o vinho, foi com, obviamente, com a Quinta Erva Mora, com o problema realmente foi desta tentativa, mas de facto a arte contribui, e foi pela primeira vez realmente o conjunto deste património, destes vários componentes do património que conseguiu preservar este território. E, sobretudo, o conservar no estado que foi o estado antigo, quer dizer, que os paleolíticos conheceram. E isto, de facto, é o que era excepcional no Vale do Coa, e que estamos numa topografia, numa paisagem que mudou muito pouco desde do Paleolítico. A vegetação mudou, obviamente, a agricultura mudou, mas a topografia as rochas que podemos visitar estão quase estão no mesmo sítio, e obviamente, porque isto era um dos objetivos da luta, foi conservar in situ e não cortar as rochas para o museu, e estão no espaço topográfico muito parecido com o espaço do Paleolítico. E hoje em dia, o que é que o museu propõe? Há um lado científico, sim, e há um lado de divulgação cultural, diria eu, não é? Sim, como é que essas valências se juntam e como é que se faz? Temos uma valência. Temos protocolo com várias quintas, cada sala do museu está patrocinado por várias quintas, não vou dizer as marcas todas, mas temos várias que estão a ajudar as salas, quer dizer, que patrocinou, Ramos Pinto, por exemplo, patrocinou a sala B, que é a sala onde trabalhei mais, quer dizer, que o território e, sobretudo, o contexto arqueológico da arte paleolítica. Eu acho que temos realmente uma relação com este potencial económico, que é extremamente importante, da região. Temos duas possibilidades. De facto, temos o museu que foi inaugurado só há 10 anos, parece que assim foi há muito tempo, mas é relativamente recente. Este museu do Camilo Rebelo e Tiago Pimentel foi inaugurado em 2010, onde temos duas soluções. Ou podemos ser complementar a visita aos sítios, que temos também 3 núcleos de arte aberta ao público, quer dizer que o público pode ver a arte paleolítica verdadeira. E isto também é excepcional, porque se podemos considerar, por exemplo, que em Espanha Altamira é uma réplica, Lascaux é uma réplica, Chauvet é uma réplica, no Coa temos a sorte de poderes ver realmente a arte paleolítica que não é uma réplica. E isto também para mim parece muito importante. Quer dizer, ver os sítios e ver realmente uma arte que não é uma réplica. A arte paleolítica verdadeira. E isto conseguimos ver. Isto são os 3 sítios que estão abertos ao público. O museu vai dar uma informação mais... tivemos uma renovação digital em dezembro do ano passado. O que é que estamos a tentar? Estamos a tentar, de facto... transmitir a informação da questão sobretudo sobre o contexto. Quer dizer, quando vamos ver a arte, esquecemos muitas vezes que temos um contexto geológico, ambiental, que é extremamente importante para perceber esta arte. Esta arte tem que ser percebida no seu contexto. Temos uma informação sobre o contexto geológico, sobre a evolução ambiental ao longo do tempo e, sobretudo, para explicar como é que viviam os artistas, porque eu acho que estudar uma arte sem conhecer os artistas, eu tenho dificuldade em perceber como é que é possível, quer dizer, que eu não consigo perceber porque que a arte foi feita se não tem informação sobre os modos de vida e a vida cotidiana dos artistas. E temos também informação sobre como é que conseguimos datar, porque de facto para muita gente é uma questão, mas como é que se consegue datar como é que se consegue saber que isto é tão antigo? Sim. Isto é a informação que estamos a tentar transmitir no museu. O museu pode-se fazer uma visita rápida ou se pode ficar quase um dia a visitar o museu porque tem muita informação. Quer dizer que podemos ter vários níveis de leitura da informação, mas eu acho que o ideal, obviamente, é visitar a arte, os sítios
e os museus. O museu está localizado realmente num sítio excepcional, onde temos a confluência do Coa com o Douro, e temos os dois património mundial, e temos realmente uma vista, o restaurante tem uma vista panorâmica sobre os dois patrimónios. Eu acho que isto também faz parte da experiência, comparado com muitos sítios de arte paleolítica da Europa, temos realmente uma sorte, estamos integrados numa paisagem realmente fora do comum. É isso que podemos realmente, a experiência podemos ter no museu. Eu já tive a oportunidade de visitar 2 vezes e os locais, por acaso foram sempre os mesmos, que penso que é a entrada de Castelo Melhor, não é? Castelo Melhor é apenas quase, sim. Exatamente. E de facto é muito interessante, porque de facto nós depois também conseguimos compreender a complexidade, a questão de haver um aproveitamento de desenhos para outros, portanto, uns por cima dos outros, toda essa dinâmica que era feita e que depois também é complementada pelo museu. Eu gostei da experiência de ter ido primeiro ao terreno e de ter visto o museu depois. Isso cada um, temos das duas. É consubstanciação da parte teórica depois de vermos a prática, não é? Sim, então, eu gosto mais também, mas tive exatamente pessoas que pensavam exatamente o contrário. Isto eu acho que mas para mim o mais lógico eu acho que é visitar os sítios. Pois, o que é extremamente importante também é o acompanhamento por guias, ser um grupo pequeno. Isto também foi sempre, de facto, a nossa escolha ser um grupo pequenos, acompanhado por guias formados realmente, quer dizer que alguns dos guias foram formados. Eu participei da formação em 96, quer dizer que isto são os guias que ficaram e continuam a trabalhar, quer dizer que ser guia é uma profissão muito complicada, mas eu acho que isto é importante, e alguns são os guias do primeiro grupo que formámos em 96. Sim. E isto faz também é muito importante para a qualidade das visitas, para explicar que não é esta arte, as sobreposições, as pequenas incisões, quer dizer que não é fácil. É preciso realmente estar acompanhado. É por isso que não pode ser um grupo de 20 pessoas, tem que ser um grupo pequeno e tem que estar acompanhado por um guia que conhece perfeitamente este património. Eu acho que é o caso do Val do Coa, que temos assim, retorna mesmo assim que as pessoas ficam satisfeitas porque temos realmente guias de excelente qualidade, com uma formação. Tivemos assim também a experiência. Visitámos os sítios fora, em França e em Espanha, quer dizer que tivemos assim, uma experiência e podemos dizer realmente que temos um grupo de guia de alto nível. O museu também não é mau. O museu estamos a renovar e melhorar o museu, porque sabemos que temos, como sempre, mas eu acho que isto também que é muito positivo é que normalmente é muito complicado mudar um museu. Depois de inaugurado, pode ficar de 50 anos sem mexer. Sim. E conseguimos, em 10 anos, melhorar algumas coisas. Ainda estamos a trabalhar para algumas salas que merecem realmente ser mais dinâmica, interativa, realmente. E neste momento estamos a trabalhar nisto. E também temos uma coisa, que temos, com esta escavação em curso, a investigação em curso, temos novas propostas, quer dizer, que temos as visitas de caiaque que tomaram uma outra importância com este tecido do fariseu, com esta figura de 3,5 metros, tivemos assim realmente muito pedidos para visitar este sítio, e conseguimos diversificar os 3 sítios clássicos com outras visitas do caiaque, eu acho que é muito importante, e sobretudo, que são descobertas recentes. E uma pessoa que visitou há 10 anos vai ver outras rotas, vai ver novidade. Eu acho que isto também, o museu tem que ser dinâmica, não pode viver e não pode ficar estável durante 20 anos, que acontece muitas vezes. E o Museu do Coa, com sorte, realmente tem investigação em curso. E o que eu chamo de investigação realmente é valorizar o nosso património. Para valorizar o nosso património, temos que o conhecer, realmente. Eu acho que isto é importante. Era aí também que eu gostaria de chegar, porque há aqui uma questão que o vinho também interfere e que tem a ver com, que eu gostaria de saber a sua opinião, de falarmos um bocadinho sobre isso, que é de que forma é que o museu, e com a valência também da visita, que atrai turistas, de que forma é que é uma âncora na zona do Douro Superior ou numa zona com pouca densidade de povoação, quer dizer, que tipo de valorização é que o museu traz a Foz Coa e àquela zona, não é? À zona da Raia. Sim.
temos um público do património mundial, quer dizer que o património mundial é realmente, quer dizer que não traz dinheiro, quer dizer que não temos financiamento por ser património mundial, mas muitos visitantes, e sobretudo nas fases mais baixas, vinham. Neste momento mudou, quer dizer que o público mudou, mas o património mundial é realmente uma imagem, é um label, realmente uma marca extremamente importante. Eu acho que o Douro também tem esta imagem muito forte. Eu acho que é isso que temos de trabalhar. Temos de trabalhar com isto porque temos de ter resultado e temos novidade realmente no estudo o que chamamos de investigação arqueológica. Temos realmente temos sempre novidade para justificar. Neste momento estamos a desenvolver a prospecção na área à volta, quer dizer, que não é na área do parque dos 200 km², para tentar diversificar. Eu acho que isto que é muito importante também ter as áreas à volta da área do parque, porque tem um potencial enorme. Quer dizer, que esta área tem um potencial, obviamente, da área vinheteira, deste património do Coa, mas tem outra, tem muitos outros que não estão aproveitados. Eu acho que neste momento, é preciso diversificar, sobretudo do ponto de vista geográfico, e mesmo dentro da área do parque, temos que diversificar a oferta. Sim, há uma componente, quer dizer, por um lado temos a questão da história, não é? Temos o lado também do turismo científico, que é o que... Sim, que começou com a ciência viva, sim. E essa diversificação também, porque eu creio que há muito para fazer, quer no Douro Internacional, quer a nível histórico, por exemplo, a presença judaica, a questão da defesa do território e da povoação do território, não é? Tivemos também, sim, eu acho que também, por exemplo, os projetos, falou-se muito dos projetos científicos, as pessoas pensaram, mas isto dinheiro vai tudo para a arqueologia, vão fazer... Não, muitos dos projetos não têm nada a ver com a arqueologia, há um projeto sobre as oliveiras, sobre os riscos, eu acho que isto também hoje temos que pensar que este património tem que ser conservado no seu... na globalidade. Na integralidade. É que não podemos pensar que isto é uma paisagem natural, não, é uma paisagem que foi completamente antropizada, temos que estudar como é que foi modificado e temos que ter os meios para daqui a um século continuar com este equilíbrio que não estamos frente a uma paisagem. A gente disse isto é muito bonito, mas é bonito porque foi transformado. Esse foi o homem que transformou, quer dizer, que durante o Paleolítico foi a primeira vez que foi monumentalizado, quer dizer, que foi modificado, a primeira vez que veio modificar o espaço, e isso continuou desde há 30 mil anos. E desde há 30 mil anos foi feito eu acho, com equilíbrio. Eu acho que isto também, que estas paisagens vinham até com esta tradição cultural, tem que ser protegido. E tem que ser protegido, as pessoas têm que continuar a viver, quer dizer, que isto não é uma reserva que tem que ser fechada, tem que continuar a viver e contribuir a ter este equilíbrio entre a natureza e o desenvolvimento esse é o motivo que leva o Douro a ser património mundial, é precisamente a intervenção do homem sobre a paisagem e o facto dela ainda ser dinâmica, não é? Porque o moto do património mundial do Douro é paisagem evolutiva e viva. Não é? Portanto, sim. Quer dizer que os primeiros foram os paleolíticos, modificaram pela primeira vez. Toda a gente pensava que era no Neolítico, com os megalíticos, se modificava realmente, que eram os primeiros monumentos. Quando se vê, por exemplo, algumas das rochas gravadas da Penascosa, do Fariseu, já temos uma modificação. Realmente o homem vai modificar a paisagem, vai marcar a paisagem, modificar, e isto começa há 30 mil anos. Quer dizer que isto é uma história muito antiga, não é da qualidade estética, mas realmente esta vontade de deixar a sua marca e de modificar a paisagem. Continua até agora, mas tem que continuar vivo. Eu acho que isto também que é muitas vezes o mais complicado, ter um desenvolvimento equilibrado que permita às pessoas realmente viver, porque isto tem que ser uma paisagem viva, não pode ser assim uma reserva fechada. E isto, eu acho que isto é muito mais interessante que fechar uma gruta. Quer dizer, que uma gruta de arte paleolítica, fechamos a porta, conserva que ninguém entra, vamos fazer uma réplica. Eu acho muito mais interessante estar uma arte que está dentro de uma paisagem, e como é que vamos conservar o conjunto, e como é que vamos divulgar, como é que vamos estudar, como é que vamos conservar para o futuro, e como é que vamos
vamos permitir o seu contexto continuar a viver. Sim, eu acho que isto é essencial. Que ideia, só uma questão, voltando um bocadinho atrás, daqui a um bocadinho também temos que terminar, mas ainda cobrir aqui duas questões. Que ideia que há que a ciência tem relativamente a esta questão do Paleolítico de ser rara, ou parecer ser rara, as gravuras no exterior e não nas grutas, se só tem a ver de facto com o período geológico ou de meteorológico, não é? Ou teria haverido mais, ou haverá mais que não se descobre. Em que ponto de equilíbrio é que estamos? Por haver uma tão grande discrepância entre o que é descoberto no exterior e o que é que era feito em gruta. Pronto. Já há informação sobre isso? Ciência? Sim, temos eu acho que para mim que é essencial, se falava, em 95 se falou muito da questão do clima, quer dizer que o clima nunca foi tão frio como, por exemplo, o norte dos Pirineus, mas eu acho que é uma questão essencial. A questão essencial para mim é geológica e sobretudo tectónica, quer dizer que sem as fraturas tectónicas, que é essencial para a formação da rede hidrográfica e sobretudo para a formação dos painéis que foram gravados, quer dizer que a tectónica... Não havia telas se não fosse assim. Não havia telas. E as telas vêm da geologia, quer dizer que isto são disponíveis. Mas pode haver telas, se não temos artista, não temos nada. Eu acho que o que se pensava em 95 é que vamos começar a descobrir a arte ao ar livre em todos os sítios. Não aconteceu. Não aconteceu, o COA continua a ser uma concentração única. Eu acho que isso continua. E, sobretudo, as grutas também não se encontram-se muitas grutas que não têm pintura, não têm gravuras. Quer dizer que a arte paleolítica continua a ser concentrada em sítio específico. Quer dizer que não é em todos os sítios. Eu acho que isto foi uma das lições também do COA e que não começou a aparecer em todos os sítios ao ar livre, apareceu em algumas regiões. Esta região está associada também com a diversidade ecológica. Quer dizer que sem esta proximidade da meseta e do vale encaixado, não havia uma ocupação paleolítica superior, porque os caçadores-recoletores vão aproveitar estas regiões, como a Cantábria aproveitaram a proximidade do oceano e da montanha, vamos ter sempre os vales encaixados. E, sobretudo, que é extremamente importante, é a proximidade do planalto, da meseta, que dava os recursos, os grandes herbívoros provavelmente viviam na meseta. Com água, com reserva de água, um clima também mais frio, mas também que era mais seco. Estamos a falar agora, o clima está a ficar mais seco, sim, mas durante o Paleolítico era mais seco, mais frio, mais seco. Quer dizer que era preciso ainda mais cuidado, realmente, na gestão dos recursos hídricos. Quer dizer que deviam ser associados, provavelmente, à primavera, e o Planalto, a meseta, devia ser as reservas de caça, e o fundo do vale, o vale encaixado, devia ser mais para os acampamentos de inverno. Quer dizer que neste momento temos o complemento entre os sítios protegidos durante o inverno e o sítio de caça durante a primavera. Subiam e desciam no inverno, sim. Sim. A Sofia Bacelar pergunta se há previsão de fazer a formação de guia no museu sem ser da casa. O que eu penso, eu sei que a Sofia é guia, e penso que aqui o que é importante para ela é, obviamente, obter a informação como se fosse um guia, mas sem ser da casa. Fizemos, desde 96, tivemos sempre regularmente formação de guias. Agora, a questão é que os guias têm que ter um emprego, quer dizer, que tem que haver, assim, realmente, quer dizer, que vamos ter um concurso para técnicos, para os guias daqui a pouco, mas a questão é que isto do ponto de vista administrativo é fácil fazer curso, mas depois é preciso ter realmente eu penso que a preocupação dela é reunir informação para depois prestar esse serviço, porque ela é guia de Portugal, ou seja, se os guias de Portugal também conseguem absorver informação para depois poderem levar lá os seus clientes. Nós fizemos sempre formação, está sempre aberto, quer dizer que as pessoas têm que ter formação específica, quer dizer que é realmente, quer dizer que é guia, mas tem que haver uma formação específica para a arte paleolítica e a arte ao ar livre dos sítios. E só que é preciso conhecer os sítios, sim, realmente. É preciso conhecer os sítios porque, como deve ter visto apenas coisas, a primeira vez que chegamos, é preciso realmente uma ajuda e saber o que estamos a ver, alguém ajudar. Sem dúvida. Isso é muito interessante. E depois também aquele trabalho das cores,
que havia no museu para também percebermos as várias... Isto funcionou, isto foi uma excelente ideia, realmente, esta questão das FIIs e não deixar nada do sítio. Quer dizer, para percebermos, exatamente. E não deixar assim um grande cartaz no sítio e ficar mais ou menos como estava quando foram encontrados. Sim. E depois também havia aqui outra pergunta, que foi logo a primeira, de um J de Panóias, que diz: a primeira expressão artística no Douro foram as gravuras e a última foi o vinho. E põe isto em ponto de interrogação. Talvez. Primeiro, sim, a questão é sempre como é que responder a isto. Quer dizer que muitas vezes as pessoas perguntam, mas isto é arte? Eu acho que quando temos uma mensagem, quer dizer, que duvidam isto é arte, isto não sei o quê, quando se vê realmente as obras da arte paleolítica, toda a gente percebe que tem realmente uma missão de transmissão de mensagens, quer dizer, que isto tinha um papel extremamente importante na sociedade do paleolítico, e neste caso só podemos falar realmente de arte, com a definição atual que temos da arte. Agora, se é a primeira... Neste momento não sabemos, porque encontramos sítios do Homem Neandertal e não sabemos se não vamos encontrar arte mais antiga. Quer dizer, que neste momento foram encontradas há pouco tempo arte datada de 50 mil, 60 mil anos. Podemos encontrar, quer dizer, que temos uma ocupação antes da arte do Coa. E já sabemos desde há pouco tempo, mas temos já a ocupação desde 100 mil até 39.500 do Homem Neandertal. Quer dizer, que não sabemos se alguns dos utensílios, por exemplo, encontramos utensílio em cristal de rocha, que tem uma estética, podemos falar talvez de arte, quer dizer, que não sabemos, quer dizer, onde está a arte, nos utensílios do cotidiano ou nas imagens que estão nas paredes, quer dizer, que isto é sempre esta questão. Se o vinho é o último, não sou eu a responder, quer dizer, que eu espero que não, espero que não. Agora, se... Pois, acho que é mais uma questão de importância do que propriamente ser o último ou o primeiro, até porque o vinho que era feito há 400 ou 500 anos não é o mesmo que é feito agora, portanto, o que eu acho é que há aqui uma coisa muito interessante e que podemos terminar por aí, que também já abordamos, que é o facto de hoje em dia, do ponto de vista turístico, de alguém que consome turismo e de um turista que vai ao Douro, tem uma série de valências e o património é impossível ser dissociado dessa valência. Eu, quando comecei a trabalhar no Instituto e quando começaram a aparecer os primeiros sítios para dormir e algumas casas que abriam para turismo, que eram muito poucas no início do século, deste milénio e deste século, havia muita preocupação sobretudo das regiões de turismo, e mesmo nós, com a Rota dos Vinhos do Porto, que é o que um turista que vai ao Douro faz, não é? Até porque ainda há muita ideia de que chegar ao Coa demora imenso tempo, se gasta muito tempo, do ponto de vista turístico, para chegar ao Coa, não é? Mas a verdade é que me parece que tem que haver aqui uma ligação muito estreita para alguém que vai consumir, vamos chamar assim, 3 dias ou 4 dias. Chegou-se a pensar num campo de golfe no meio do Douro, em montanha, ideias não faltaram, isso lembro-me bem. O que me parece é que, se procurarmos bem, as coisas estão lá. O Coa é claramente um caso clássico. Estou a pensar no património à volta de Lamego, em Cister, que também já falamos aqui. Este verão tive a oportunidade de ir, por exemplo, ao convento de Salzedas, que também tem uma componente histórica, à Ponte do Canha, que numa outra época também acaba por trazer uma riqueza cultural enorme, e esta componente do Coa, e que o Thierry também estava a dizer, que ainda por cima se pode alargar depois mais a sul, a Belmonte, ou a Almeida, ou a Pinhel, ou para o norte, não é? Sendim, Picote, todo esse Miranda, não é? Portanto, todo ali um eixo. Ou seja, no fundo, há aqui um potencial enorme de uma oferta cultural que se vai ligando, não é? Nem sequer nós ouvimos falar muito, precisamos de ligar isto tudo como existe noutros setores, mas que se vai ligando e que me parece uma mais-valia muito importante, quer para Foz-Coa, ou seja, Foz-Coa, ou o Museu do Coa, ou as gravuras do Coa, o património do Coa viver com o património do Douro e o Douro com o Coa, não é? Sem contar com a cidade do Porto, que aí também, obviamente, porque é sempre a porta de entrada, quase sempre, não é? Sim. Obviamente que virão alguns de Espanha, mas o hub do Porto será sempre a grande entrada de turistas no Douro.
Só uma coisa, um pequeno pormenor. Quando falar, temos a receber muitas vezes colegas do Brasil, quando falamos da distância, eles estão a rir, quer dizer, quando estamos a falar que 150 km, É acham verdade. isto um bocadinho cómico. E por isso temos que pensar, talvez, ter uma outra, pensar com outra dimensão. Pensar com uma dimensão, talvez, do Paleolítico, onde faziam 400 km todos os anos, quer dizer, que ser um bocadinho mais nómade, quer dizer, que isto eu acho que temos que pensar, esta questão de estar longe. hum, Pronto, algumas vezes tem que ser repensado. É, porque o tempo hoje em dia passa muito depressa, não é? Sim. E tínhamos falado na nossa apresentação no início que também este período que estamos a viver agora dá para parar para pensar um bocadinho, não é? E Sim, assentar ideias e preparar o futuro. é um momento para pensar, exatamente, para pensar, para ver outros públicos, ehm, que sim, que vivemos assim um verão distinto, quer dizer, que não tinha nada a ver com os outros, com públicos distintos, mas eu acho que é um bom momento para pensar exatamente neste, deste ponto geográfico, não podemos ter pequenos pontos isolados, temos que realmente ter uma rede de contacto, de atividade, porque quem vem no Val do Douro, de facto está à espera de ter mais oferta que tem neste momento. E há muito. Quer dizer que algumas vezes a falta de. É preciso inventar, neste caso, acho que o Douro, realmente a bacia do Não Douro, precisa. não precisa inventar. Tem Só muito, precisa de muito, muito comunicar o que tem, potencial quase, não é? cultural e natural que há muito para mostrar. Agora tem que ser conhecido. É a questão, quando se fala da investigação, não é para o prazer do investigador, é realmente para ser divulgado. E para ser divulgado tem que se conhecer as coisas. Eu acho que isto é Claro. essencial. E tem que haver um investimento, sobretudo trazer juventude e pessoas realmente motivadas para conhecer, para estabelecer este conhecimento. E depois as coisas, acho que com este potencial as coisas vão mudar e vão melhorar. Eu acho que isto não pode. Tem que haver muito mais gente interessada, mas tem que haver mais ofertas, mais possibilidade de ofertas para esta gente que vem visitar o Vale do Douro. Ok. Thierry, muito obrigado por Agradeço esta eu conversa. esta oportunidade de falar do nosso património. Agradecer também à Fundação e ao Museu e à sua disponibilidade e até breve, não é? Até breve no museu, num dos sítios. Exatamente. Muito obrigado. Adeus.